Muito bem, meus irmãos, um bom dia a todos vocês, um ótimo domingo a todos os nossos irmãos que estão dedicando o dia do Senhor para estudar a palavra de Deus, para exercer a sua espiritualidade, a sua piedade aí, nesse dia que nós reservamos para o Senhor. É importante que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, com a sua família, atento para aquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Não deixe nenhum momento sequer que seja desperdiçado aí, porque tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida, diretamente com a sua vida. Nós já há 2 domingos estamos estudando a respeito da vida de Jó, a respeito de como ele enfrentou o sofrimento na sua vida, de como Deus agiu com providência na vida de Jó e como ele honrou a vida de Deus em todo esse tempo. Já tivemos 2 domingos estudando isso. Esse domingo agora, nós vamos encerrar a terceira parte deste estudo, tá bom? O pastor Newton vai estar encerrando esse estudo com vocês. Por isso que a gente quer pedir para que você nesse momento possa compartilhar essa aula, compartilhar essa live nas suas redes sociais, lá no seu perfil do Facebook ou nos seus grupos, WhatsApp, seus grupos sociais aí, para que você também possa nos ajudar levando essa mensagem para as pessoas que mais precisam. Você também pode se inscrever no nosso canal da igreja no YouTube, é a Igreja Presbiteriana Koinonia, e lá você vai encontrar todos os nossos estudos, todas as nossas mensagens estão reservadas nesse canal, que você pode compartilhar o link também nas suas mídias sociais, tá bom? Faça isso nesse momento, agora que nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês nessa manhã. Eu quero orar com você, pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e que você possa estar com o seu coração aí aberto à palavra de Deus, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus, agradeço ao Senhor, Pai, por mais uma aula, que o Senhor conduza os passos, as atitudes dos nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa fortalecer em meio a toda essa confusão nesses dias maus. Que eles se sintam abençoados pela tua boa mão. E que se porventura algum dos nossos amigos e irmãos da nossa igreja foram acometidos por alguma enfermidade, que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa tratar a vida, a alma e o espírito. Porque nós dependemos do Senhor. E nós carecemos da tua boa mão, do teu cuidado sobre nós. O Senhor não é pego de surpresa em nenhum momento dessa história. O Senhor está no controle da nossa vida. Por isso eu rogo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa pastorear os nossos passos, as nossas atitudes, que o Senhor console os corações daqueles que estão desesperançados, mas que o Senhor seja glorificado e honrado em todos os instantes em que estivermos passando por essas dificuldades. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Agora você vai ficar com o pastor Newton. Ele vai ministrar a terceira parte da aula do sofrimento dos justos. Que Deus te abençoe. Forte abraço aí, pastor Newton. Bom dia, pastor Rickson. Bom dia, irmãos amados, queridos. Que você tenha um domingo muito abençoado, exclusivamente hoje, em que estamos celebrando o Dia dos Pais. Muitos estão se preparando para um almoço com os pais, as homenagens, enfim, hoje é um dia de celebração. Que Deus abençoe também aqueles que são pais, que prorroguem os seus dias e que vocês vivam dias felizes, podendo ver os filhos dos filhos, que seja um dia de muitas bênçãos para a sua vida.
Nós estamos falando de um assunto sobre o sofrimento do justo. O justo sofre, e esse é o terceiro e último estudo em que nós estamos dando neste domingo. Começamos falando do sofrimento do justo, dando como referência Jó. Jó que teve a sua vida toda dilacerada por Satanás, que Deus permitiu isso, perdendo todos os seus bens, com enfermidades e, enfim, sofrimentos que permeavam a vida de Jó. No entanto, Jó continuou fiel ao Senhor, porque ele sabia no seu coração de que aquilo era um tratamento de Deus para a sua vida, para a glorificação do nome do Senhor, nosso Deus. Também nós temos o exemplo de um cego de nascença. E quando perguntam a Jesus quem que pecou, foram eles, foi ele ou foram seus pais? E Jesus lhes disse que nem ele nem seus pais pecaram. Aquela enfermidade era visando a glória de Deus. Então nós estamos dando uma visão bíblica de que os justos, eles sofrem sim, eles têm sofrimento. Não existe essa ideia de que você tem agora Cristo como teu Salvador e você não vai passar mais por sofrimentos. Ao contrário, Jesus disse que nós teríamos aflições, nós seríamos perseguidos, nós teríamos muitas situações das quais nós não agendamos, enfermidades, por exemplo, que chega em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. E Jesus diz que esses tempos de aflições é para que tenhamos um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O fato é de que o justo sofre, mas ele sofre na convicção de que Deus está presente, Deus está operando. Então, somente para relembrar um pouco daquilo que nós já falamos aqui, do sofrimento dos justos, por que então os crentes sofrem? E aí nós colocamos várias razões, são 7 pelo menos. Nós vamos citar as 5 primeiras aqui que nós dissemos. O crente sofre porque ele experimenta o sofrimento por decorrência da queda, por causa de Adão e Eva. Então, a palavra de Deus nos diz que o pecado veio e o pecado trouxe consigo este sofrimento. Quer ver um deles? O luto. A palavra de Deus diz que o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. No entanto, nós sofremos quando alguém parte, nós sofremos na morte de alguém. E a palavra de Deus diz que o salário desse pecado é a morte. Então, sofremos por causa, em decorrência da queda. Certos crentes também sofrem pelas mesmas razões que o descrente também sofre. Não é só o cristão. E por consequência dos seus próprios erros. Dissemos aqui que aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E às vezes nós fazemos escolhas erradas e vamos ter consequências por causa dessas escolhas que nós fizemos sem a orientação de Deus, quebramos os princípios da palavra de Deus. Em decorrência disso, nós temos o nosso sofrimento. Falamos também que o crente também sofre, pelo menos no seu espírito, porque ele habita num mundo de pecaminosidade, de corrupção. Quantas vezes nós somos atacados por pecados que estão entrando aí, inclusive em nossas casas, em nossos lares? Quantos pais não estão sofrendo pelos seus filhos que estão sendo levados para as drogas, pelos vícios, enfim, vários outros tipos de pecados que entram em nossa família, na nossa vida, entra na vida da igreja. Então, o Espírito de Deus habita em mim,
eu não posso conformar com esses pecados que ocorrem. Por isso que a palavra de Deus diz, eu não posso conformar com este mundo, mas eu vou transformar pela renovação da mente. Então, por causa do mundo pecaminoso, corrompido, nós também sofremos. Falamos também que os crentes enfrentam ataques do diabo. E as Escrituras mostram isso claramente, que Satanás, ele ataca este mundo. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. Então, o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo está aí atuando, né? Vilmalgo dizia que Satanás está solto, vivo no planeta Terra. Ele está agindo dioturnamente. As Escrituras mostram isso. Não foi que Cristo morreu na cruz, o diabo processou. Não, ele continua dioturnamente trabalhando para derrubar aqueles que são de Cristo, aqueles que estão empenhados em viver uma vida santa. Dissemos também que Satanás e seus seguidores, eles têm prazer de perseguirem os cristãos, os crentes. E aí falamos, inclusive, dos países em que o evangelho é proibido, lá nas cortinas de ferro. Falamos das perseguições, principalmente lá na China, na Coreia do Norte e outros países que existem muitas perseguições. Muitas perseguições. Então, o diabo tem prazer em destruir a obra de Deus, querer destruir a obra de Deus. E terminamos falando de um ponto de vista especialmente bíblico, que o cristão também sofre porque nós temos a mente de Cristo, né? Quando nós temos a mente de Cristo, o nosso sofrimento, ele é bem mais intenso. Jesus, por exemplo, quando chega em Jerusalém, ele chora por Jerusalém por causa da impiedade de Jerusalém. E nós devemos chorar pela pecaminosidade, não é achar graça. Por exemplo, vivemos num país corrupto, vivemos num país cheio de maldades. Quantas pessoas, quantos estão se aproveitando, por exemplo, desse Covid-19, se lucrando com isso, tirando proveito disso. E as pessoas estão conformadas, dizendo, é assim mesmo, nós moramos num país corrupto. Não, isso nos traz um sofrimento e nós devemos clamar ao Senhor para que estas coisas não ocorram. Em sexto lugar, a palavra de Deus diz que Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento espiritual. Frequentemente ele emprega o sofrimento a fim de chamar para si o seu povo que está desgarrado, que está distanciado, para que eles venham ao arrependimento dos seus pecados, à renovação espiritual. Lá em 2 Crônicas 7:14, diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, orar, buscar a minha presença, enfim, todo aquele sofrimento por causa do pecado, por causa do distanciamento, e lá então o texto diz, então eu ouvirei dos céus, e virei, e sararei esta terra. Então, muitos dos sofrimentos em decorrências do pecado, eles vão nos refinando para que nós busquemos ao Senhor, que nós confiemos no Senhor. Então, é nosso dever de confessar os nossos pecados e ter essa renovação espiritual, né? Os nossos conhecimentos, de examinar a nossa vida para ver se tem alguma coisa errada em nós. O salmista, no Salmo 139, Davi diz assim, revela então os pecados ocultos, aqueles que eu não os conheço.
Tu que me sondas, me conheces, vê se há em mim algum pensamento mau, algum caminho mau, e guia-me por vereda de justiça. Isto é, fazer uma autoanálise de si mesmo, para que, convencidos do pecado, que o Espírito Santo é que nos convence, convencidos do pecado, nós voltemos ao Senhor, consagremos as nossas vidas ao Senhor, e a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer isso, fazer esse autoexame. Deus, às vezes, usa o sofrimento para testar a nossa fé também, para ver se vamos permanecer fiéis a Ele. A Bíblia diz que as nossas provações que nós enfrentamos são provas da nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele nos diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Esses sofrimentos são meios de aperfeiçoarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Aperfeiçoarmos diante da palavra de Deus, não nos conformando. A palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores, porque ainda estamos na carne, eu já lhes disse isso, por causa de estarmos na carne ainda, na corrupção, somente quando ressuscitarmos ou formos transformados lá no dia da glória de Deus, do juízo de Deus, então, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o corruptível será revestido da incorruptibilidade e o mortal será revestido da imortalidade. Enquanto estamos aqui, nós pecamos. A palavra de Deus nos diz, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Paulo, tratando isso em Colossenses, capítulo 3, ele diz: então fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por isso que nós vamos enfrentando os nossos pecados, sofrendo, e o Espírito Santo nos convencendo, nós vamos extirpando esses pecados de nós. A autoanálise, as reflexões sobre a nossa vida, como estamos com Deus, e inclusive a ceia é um bom momento para fazer isso, não uma vez por mês. Claro que você vai fazer isso todos os dias, né? Pedindo a Deus que revele a você os seus erros, os seus pecados. E lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso 3, nos diz assim: e ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse foi o texto que Jesus citou a Satanás quando estava lá no deserto em provações. Em provações, ele cita a palavra de Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Deus nos humilha, por vezes, para entendermos que estamos errados, que estamos cometendo pecados diante dele, e, por esta razão, nós sofremos. O apóstolo Pedro nos diz lá no capítulo 1, no versículo 7, ele fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós somos, os nossos sofrimentos, às vezes, são para aperfeiçoamento da nossa fé.
Que mal fez Jó? O que ele cometeu de pecados, conforme narra o livro de Jó, lá do seu início? Nada. Ao contrário, ele confessava os pecados, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus pecados, e vem Satanás e diz, olha, ele é fiel ao Senhor, ele é um homem de fé, ele é justo, porque ele tem tudo. Então Deus permite que ele tire tudo de Jó. E Jó permaneceu firme. Então foi um processo de amadurecimento da fé na vida de Jó. Então é nosso dever reconhecer que uma fé autêntica, ela vai resultar em louvor e glória ao Senhor. Glória na revelação de Cristo. Aí em 1 Pedro que ele fala exatamente isso no versículo 7 também. Glória e honra na revelação de Cristo. Do quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, quando nós somos confirmados, nós não titubeamos, nós não murmuramos, nós não ficamos decepcionados com Deus. Ao contrário, já sabendo que há um propósito de Deus em tudo isso, para que a nossa fé estabelecesse em nossas vidas e crescimento, maturidade na fé cristã, Deus está sendo glorificado, Deus está sendo honrado em nós. Deus emprega, então, o sofrimento para nos ajudar no desenvolvimento do caráter cristão e da nossa retidão. O sofrimento, ele vem para desenvolver em nós o caráter de Deus. Caráter de Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 5, no verso 3 ao verso 5, ele fala assim: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Por quê? Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ora, desculpe, eu vou ler o 4. A perseverança. Deixa eu iniciar novamente, no versículo 3. Nos diz assim: não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Isto é, quando nós passamos pelo sofrimento, eu costumo dizer que quando nós passamos pelas tribulações, e a palavra tribulação, ela originou-se de uma moenda de trigo. Moía-se o trigo na pedra, um rolo compressor, ia moendo o trigo, e a partir daí fazia-se a farinha, e da farinha o pão. Então, tribulação vem da palavra tribulos. Quando tribulos de Deus passa moendo as nossas vidas para ter um resultado do pão dos céus. Pão que veio dos céus. Então, a tribulação, ela vai produzir em nós, Paulo diz isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, um eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Tiago também nos diz lá no capítulo 1, versículo 3, ele nos fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz
perseverança. Isto é, eu estou sofrendo, mas sou fiel, estou arraigado aqui na palavra, estou firmada no Senhor, vai produzir um eterno peso de glória. Eu tenho uma sobrinha que participou conosco quinta-feira numa live de louvor e adoração, a Mara, e é impressionante de ver a fé dessa menina. Digo menina porque sobrinha, mais nova, tudo, mas dessa mulher, uma mulher de fé. E ela, desde o momento que ela teve a notícia que ela estava com câncer e passando por todos os tratamentos de químio e agora fazendo uma preparação, os exames pré-operatórios, eu nunca vi ela murmurar. Ao contrário, ela está sempre louvando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e a sua fé vai dinamizando. O testemunho dela toca muitos corações, muitas pessoas, porque uma fé, uma vez confirmada, isto é, passando pela tribulação, estou firmado no Senhor, vai produzir um eterno peso de glória. No sofrimento, nós aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus e da sua graça. Porque nós estamos, às vezes, confiando nas nossas possibilidades, naquilo que eu posso fazer e resolver. No entanto, quando nós estamos sofrendo, nós entregamos tudo ao Senhor e confiamos no Senhor. O apóstolo Paulo, então, tratando aí em Romanos capítulo 5, já lemos isso, mas só para confirmar aqui, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, menos de nós, mais de Deus. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu dependo do amor de Deus. Eu dependo da manifestação do Senhor na minha vida. Então, a palavra de Deus nos diz que o sofrimento nos ajudará a crescer no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele orava para que Deus tirasse esse espinho que ele tinha na carne, esse sofrimento. No entanto, o Senhor veio ao encontro dele e disse, Paulo, a minha graça vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Na sua fraqueza, porque minha graça te basta. Por que a graça nos basta? Porque quando eu estou sofrendo, se eu tenho a graça de Cristo, se eu tenho a presença de Cristo, se eu tenho o amor de Cristo, eu vou vencer todas as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tribulações e vou crescer na fé do Deus que age, do Deus que intervém. Então, é nosso dever estar afinados com aquilo que Deus quer e nós aprendemos no sofrimento. No sofrimento. Me impressionou muito a vida do reverendo Kuzelchev, quando ele estava enfrentando um câncer e definhando cada vez mais. E é um santo homem de Deus. É um homem que conhecemos a sua biografia, conhecemos a sua vida, principalmente eu conheço porque fiz um seminário em que ele era o meu professor, e ver a humildade desse homem, a simplicidade desse homem, com o grau de inteligência, de capacidade, de doutorado e tudo mais,
era um homem que era dependente da graça de Deus. E quando ele estava nos sofrimentos, alguém fez uma entrevista com ele, e disse: irmãos, eu estou aprendendo a depender de Deus, viver na fé, esperançoso que um momento eu vou partir, vou estar com o Senhor, e vocês continuem firmes, eu quero vê-los lá na eternidade. É um homem que não temia a morte, um homem que, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, da enfermidade, ele estava refinando a sua fé para o encontro com o Senhor. É aquilo que a palavra de Deus nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que tiveram esse tempo de enfermidades, mas sempre exaltando, glorificando o nome do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tendo uma fé inabalável, inabalável. Como eu já citei aqui no início desse estudo, pastor em São José dos Campos, que teve uma doença crônica, ia se definhando, e os pastores o visitavam e iam orar com ele para que Deus desse uma fé, uma segurança, uma estabilidade. Os pastores saíam de lá consolados, porque ele dizia o seguinte: se Deus me curar, ele será glorificado. Mas se Deus não me curar, eu serei glorificado. Então, isso é uma fé refinada, uma fé que vai crescendo no coração das pessoas que amam o Senhor e servem ao Senhor. Deus permite que nós soframos dor e aflições para que nós possamos melhorar, também consolar outros que estão sofrendo. O apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele nos fala aí no verso 4, e é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que coisa rica. Então, o sofrimento vem para que nós também possamos consolar aqueles que estão em tristezas, em enfermidades, em lutas, em tribulações. A nossa experiência advinda do sofrimento pode encorajar muitos cristãos, muitos irmãos, para que eles continuem firmados no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus usa o sofrimento como catalisador para que o nosso crescimento ou o nosso melhoramento espiritual aconteça. Deus não tem prazer de fazer você ficar sofrendo, não é isso. Mas Deus usa este sofrimento. E nós não estamos imunes disso. Nós vamos passar. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse bom ânimo é a presença dele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aquele que sofreu por nós é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições, conhece a nossa estrutura e será uma grande oportunidade para crescermos espiritualmente. É fácil isso? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu não quero dizer aqui que se você um dia tiver uma enfermidade grave,
você vai sair aí dizendo: glória a Deus, eu estou com enfermidade. É claro que você vai chorar. É claro que você vai sofrer. É claro que as lágrimas virão. Mas a palavra de Deus nos conforta dizendo que elas duram uma noite, um tempo. E o sorriso vem no amanhecer. A vitória do Senhor vem ao amanhecer. Há um cântico, eu gosto muito de cânticos antigos, nos diz assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei, se eu andar na sua luz, se confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Então, passando pelo sofrimento, passando pelo Calvário, alguns citam, passando pelo Getsêmani da vida, então é lá que o Deus da esperança se manifesta. É lá que o nosso crescimento se dará. É lá que nós vamos ser refinados por Deus. Então esse sofrimento tem um fim proveitoso. E por último, meus queridos, Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e o seu plano redentor. Então, toda a injustiça que passou José lá no Egito, conforme Gênesis 45, no versículo Gênesis 45, no versículo 7, José, injustiçado, foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e lá acusado, foi preso. No entanto, ele sabia que Deus tinha um propósito. Então ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e vos preparar a vida para um grande livramento. O que está acontecendo? José, filho de Jacó, é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito. Aí um tempo vai ter fome, num tempo de fome, de miséria, José já estava no governo. E ele salva a sua família da morte. No entanto, ele sabia que todo aquele sofrimento que ele passou, pelas injustiças que ele teve de Potifar e tudo mais, ele sabia que Deus tinha um propósito no final. Um propósito no final que concretizou-se. Então, Deus usa os sofrimentos para a pregação do Evangelho, para levar a palavra de Deus, né? Levar a palavra de Deus. Assim como o sofrimento de Cristo, os egípcios que faziam parte desse plano de Deus para a vida deles, para a vida dos judeus, de criar uma nação, de ter a concretização da promessa de Abraão, que foi feita a Abraão. Então, mesmo o sofrimento de Cristo redundou isso para nós. O apóstolo Paulo trata isso lá em Atos, no capítulo 13. Ele vai falando lá dos versículos 14 até o final, ele vai expondo todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, dizendo desde o início, desde Abraão, passando por José, a terra, enfim, pregando aos judeus que o reino seria estabelecido através de Cristo Jesus. No entanto, quando ele chega no 44 do capítulo 13, ele nos diz assim: no sábado seguinte afluiu grande, quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam tudo o que Paulo falava.
Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais a vós mesmos, vós julgais indignos da vida eterna. E eis aí que nós volvemos para os gentios. Isto é, pregando o sofrimento de Cristo, a vida de Cristo. Agora eles são perseguidos por causa de pregar o Evangelho. Eles não criam nesse Evangelho. No entanto, esse Evangelho de Cristo redundou através das perseguições, de prisões, de açoites e de tudo mais que o apóstolo Paulo recebeu e mais os seus companheiros de ministério, a salvação chegando a nós, gentios. O apóstolo Pedro nos fala lá que agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sofrimento de Cristo vai nos redundar, o sofrimento que Cristo teve, que nós sofremos, vai redundar em salvação aos perdidos. Quantos missionários que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus? O pastor Shedd fala numa das conferências dele que haviam os missionários que foram ao Alto Amazonas pregar o Evangelho, e tem até um livro dizendo os pilotos da selva, e quando eles conseguiram o contato, quando eles desceram com o avião, eles foram mortos pelos índios, né? E todo mundo achou aquilo uma tragédia muito grande, foi, mas eles foram lá sabendo que eles corriam esse risco. No entanto, anos depois, muitos anos, uma grande conferência do Billy Graham, que encontrou líderes de todo mundo, estava lá o assassino, um dos assassinos dos pilotos. O Shedd falando, esse piloto era meu amigo, estudou comigo, era da minha sala, que decidiu ser missionário. E lá ele derramou o seu próprio sangue. E aí, então, o Shedd disse que nessa conferência estava lá um dos assassinos, agora pastor da igreja, que foi plantado. Quando alguém já disse que o sangue dos mártires nasce a igreja. Pelo sangue dos mártires nascem igrejas. Muitas igrejas foram plantadas através de sofrimentos, de lutas, de perseguições, de mortes. No entanto, elas chegaram, puderam ver. Claro que esses não viram. Lá nos céus, com certeza eles vão ter essas notícias de que por causa deles, por causa da honestidade diante do Senhor, por causa da cumplicidade do Evangelho, por causa da dedicação e o amor pelo Evangelho, eles perderam as suas próprias vidas, mas sabendo que o Evangelho seria pregado. Os discípulos foram mortos. Pedro, por exemplo, não quis ser crucificado, diz a história, da mesma forma que Cristo, que ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado, e muitos outros, que em Hebreus capítulo 11 nos diz de homens dos quais o mundo não era digno, que foram cerrados pelo meio, homens que foram perseguidos, andaram pelos antros da terra, perdendo tudo por amor a Cristo, e foram exaltados pelo próprio Senhor.
pela própria palavra de Deus. Então, o sofrimento, ele vai resultar nas manifestações da glória e da presença do Senhor. Você que está passando, então, por tempos difíceis, tempos de enfrentamentos adversos, que você acha que está sofrendo muito e que acha que Deus esqueceu, te abandonou. Não, Deus está no controle. Deus está presente. E Ele poderá fazer desses sofrimentos a manifestação da glória e da presença dEle em sua vida. E que você tenha esse ânimo para saber que Jesus Cristo nos diz: vocês terão aflições, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também venceremos com Ele. Que Deus possa abençoá-lo ricamente nesse dia. Eu quero orar com você nesse instante e pedir graça sobre sua vida, pedir que o Espírito Santo venha ao seu encontro, traga o consolo, traga o teu grande amor e faça de você um grande herdeiro da promessa de Deus, confiados no Senhor, consolados em seu amor. Que Deus te abençoe ricamente. Pai, nós te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Te agradecemos pelos nossos irmãos amados que estão ouvindo dessa palavra, aqueles que a ouvirão, que o Senhor traga a tua bênção, a manifestação da tua presença, aqueles que estão passando por aflições, por privações, por sofrimentos, que eles sejam consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e que eles possam ver a manifestação da graça, da glória do Senhor em suas vidas. Nós oramos assim agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Eu quero convidar você para estar hoje à noite conosco no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vai estar conosco o pastor Jefferson, no Rio de Janeiro, e ele vai estar trazendo uma palavra de esperança às nossas vidas. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Um abraço, pastor Rickson, e que Deus os abençoe em nome de Jesus.